Boa tarde. Vamos ver aqui. Vamos convidar a Silvana da Intelectos. Vamos ver em Intelectos. Vamos lá. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Vamos ver aqui a Silvana, deve estar entrando. Olá, boa tarde. Olá! Tudo bem? Só precisa arrumar sua câmera. Pronto. Aumentar Olá. o som de voz. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Agora tá ok com a câmera? Sim, tá ok. Aí, para Tudo o pessoal certinho. que está entrando, sejam todos bem-vindos. Quero que vocês nos ajudem e falem se o nosso som está ok, se a nossa imagem está ok. Vamos ver aí se eles podem nos ajudar, se estão nos ouvindo bem. Sim, tanto eu como a Silvana. Fala alguma coisa aí, Sil, para... Tá tudo bem, é que eu tô verificando a minha microfonia aqui, que eu percebi que tava tudo certo. Ah, então ótimo. Muito Peraí, eu tô bem-vindo. avisando que tá dando microfonia. Pronto. Estamos aqui hoje para falar sobre funções executivas e oxigenação cerebral. Patrícia, tô muito feliz. Ah, que bom. Tem alguém falando que travou. Mas travou tudo ou só uma de nós? Quem pode confirmar para a gente poder dar continuidade Deixa eu pegar aqui. e começar aí a nossa live? Peraí, deixa eu tirar da frente Alguém minha falou que canetinha aqui. travou as duas? Vocês não estão ouvindo nenhuma das duas? Espera aí. Pronto. Patrícia, eu tô aí Olá, porque eu mexi Regina. aqui. Sim, você tá e eu tô te ouvindo super bem. Super bem, tudo certo? Voltou. Falaram que voltou, que tá tudo certo. Bom, então acho que nós podemos começar. Para quem está chegando agora, o tema é funções executivas e oxigenação cerebral. Eu sou a Patrícia, sou psicopedagoga, contadora de histórias. Nós tivemos, inclusive, uma live semana passada sobre contação de histórias. Eu atendo em consultório, conto histórias em hospitais e trabalho com educação emocional e respirador bucal, as crianças, né, que respiram pela boca. Sil, por favor, se apresente. Olá, pessoas queridas. Eu venho da educação. Eu estou na interface da educação com a saúde. Minha primeira graduação é em pedagogia. E aí, durante a vida, eu percebi as dificuldades de aprendizagem e percebi que precisava algo mais do que a razão. Aí lembrei do psi. Fui para a psicopedagogia, maravilha, gostoso, conheci um pouquinho da psicologia da educação, mas ainda tinha os transtornos. Fui para a neuropsicologia, apareceram os adolescentes com questões de uso de substância psicoativa, fui estudar um pouquinho, fiz especialização em dependência química e acabei migrando para a reabilitação cognitiva, uma área maravilhosa para nós educadores. Super importante. Patrícia, você mergulhou junto comigo em educação emocional, onde a gente foi estudar o cérebro, né, Patrícia? Foi onde nós nos conhecemos, inclusive. A gente foi a primeira turma a fazer formação de professores para educação emocional. Exato. E aí, Patrícia, nós fomos estudar o coração com a educação emocional? Nós vamos estudar o cérebro. Aí Exato. foi assim, eu mergulhei nas emoções, né? E aí o meu mestrado é em práticas de atenção consciente, né? Que tem tudo a ver com emoção e razão. E hoje nós vamos permear por esse mundo aí do cérebro emocional e do cérebro racional, né, Patrícia? Ótimo. Então, acho que nós podemos começar, né? Estamos aí, deixa eu ver, com 33 pessoas. Nós vamos fazer assim, eu e a Silvana, nós vamos bater um papo aqui, vamos falar sobre funções, né, executivas, sobre o cérebro. Conforme for aparecendo algumas perguntas, dentro do possível, nós vamos respondendo. O que não der para responder, a gente deixa depois na nossa página. Hoje, inclusive, para ler as perguntas, eu trouxe meu óculos, porque me falaram que da outra vez eu ficava assim, ó, e não enxergava nada. Então,
vamos lá, tá bom? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para quem acabou de chegar. Vamos lá. Então, o que são, né, funções executivas? São habilidades essenciais para regular nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações, né? As funções executivas, elas são, na verdade, todos os comportamentos e esforços voltados para a realização de uma tarefa. São elas que apoiam as nossas atividades diárias, como planejar, organizar, executar ações de maneira adequada. Inclusive, elas interferem na nossa atenção, no nosso foco, na nossa seleção de prioridades, elas interferem nas nossas condutas, nas estratégias a serem utilizadas e estão diretamente ligadas ao nosso sucesso profissional, ao nosso sucesso pessoal, ao nosso sucesso escolar. Elas estão muito presentes no nosso dia a dia. E aí, quando a gente fala em funções executivas, nós temos, assim, muitos teóricos, né? Hoje em dia se fala muito em funções executivas. Mas aí nós vamos usar aí uma linha de raciocínio, tá? Nós vamos usar a neurocientista e pesquisadora Adele Diamond. A Adele Diamond atualmente, ela atua no Canadá, ela é da Universidade British Columbia de Vancouver, e ela tem estudado muito essas questões, inclusive ela foi considerada uma das 15 neurocientistas vivas mais influentes, e ela estuda, assim, a fundo as questões do desenvolvimento e funções executivas. Ela é uma referência quando se fala em funções executivas. E ela divide aí as funções executivas em 3 categorias, né? Para ela, de acordo com ela, a partir dessas 3, você também acaba desenvolvendo as outras. E quais são elas? São controle inibitório, memória operacional e flexibilidade cognitiva. Ela divide aí nessas 3 categorias. Ok, então vamos entender o que é isso. O que é o controle inibitório? Até vocês devem escutar muito, né? Controle inibitório, quando se fala em crianças com TDAH, usa-se muito esse termo, né? Controle inibitório, porque realmente eles têm essa questão aí prejudicada. O controle inibitório nada mais é que a capacidade de nós frearmos estímulos, né? Ou seja, pensar antes de agir, se comportar ali de maneira adequada a determinados ambientes, né? Contextos, e lidar com distratores. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e a família está na casa, né? Tem a família, tem alguém que passa ali do lado, apesar da gente fechar, a gente acaba escutando. Um pensamento, de repente, poxa, acabei de lembrar que eu não fechei o carro. E tudo isso eu tenho que deixar para estar aqui com vocês na live. Então, esse é um controle inibitório, faz parte. E prestar atenção no que realmente importa. Tá? Essa é a função aí do controle inibitório. Vocês aí estão usando o controle inibitório para estar aqui com a gente, para estar prestando atenção no que está sendo dito aqui na live. E tem um grande impacto no nosso convívio social. Porque quem não tem controle inibitório é aquela pessoa que, poxa, alguém fala, ela vai lá e fala o que ela tem vontade, e ela age do jeito que ela acha que deve ser, e esquece que nós temos contextos diferentes, ambientes diferentes, que algumas coisas cabem, outras não. Né? Então, quando a pessoa tem esse controle inibitório aí, problemas no controle inibitório, ela também não age de maneira adequada em diferentes contextos. Tem atitudes inadequadas. Tá? E que mais? A memória operacional ou memória de trabalho. Ela é a responsável por interpretar e armazenar conteúdos temporariamente. Ela consegue receber as informações, integrar e conectar com informações que nós já temos, né? As informações pré-existentes, dando sentido ao novo conteúdo. Nós estamos aqui falando. Então, de acordo com o conhecimento prévio de cada um de vocês, vocês vão recebendo essas informações e dando sentido ao que está sendo abordado, tá? Essa é a função da memória de trabalho ou memória
operacional. E aí, quando acontece, sabe quando nós estamos assim, fala, poxa, eu não consigo lembrar, tá na ponta da língua. Às vezes a gente até fala, eu tenho essa mania, eu falo, eu sei que começa com M, mas eu não consigo lembrar o que é. É falha na memória de trabalho, porque é ela que tem essa função de acordo com o que você está vendo, o que você está vivenciando, ela dá sentido às informações ali para a gente conseguir assimilar, né? Ela que faz essa organização para a gente. E, por último, a flexibilidade cognitiva. O que é a flexibilidade cognitiva? Lidar com imprevistos, ser flexível, encontrar, de repente, a melhor saída para um problema, habilidade para uma mudança, né, frente a um desafio. Nós tivemos que usar aí a flexibilidade cognitiva agora na pandemia, né? Se nós não usássemos a nossa flexibilidade cognitiva, de repente, lá atrás, a hora que falaram da pandemia, né, que tinha um vírus, que nós poderíamos morrer, nós ficaríamos em casa. Ninguém faria compras, ninguém comeria, ninguém iria trabalhar, a gente ficaria ali em casa com medo. Não, a nossa flexibilidade cognitiva nos deu outros caminhos, né? Os cuidados, outras formas de fazer, de lavar os alimentos, de chegar, de tirar roupa, de tomar banho, tudo isso para nós podermos enfrentar. E aí a gente pensa, poxa, todo mundo agiu da mesma maneira? Não, uns agiram de maneira mais fácil, encararam o problema, tem uma maior flexibilidade, né, cognitiva. Outros não. A própria aula online, teve gente que tirou de letra, teve outros que sofreram e teve gente até que se recusou. Né? Não, eu não consigo, eu não vou fazer. A pessoa não encontra outras rotas, né? Não encontra outros caminhos. Então, isso é flexibilidade cognitiva. Pensar na perspectiva do outro também é flexibilidade cognitiva. Admitir quando estamos errados, flexibilidade cognitiva. E o importante é que, assim, para nós termos a criatividade, nós precisamos também da flexibilidade cognitiva. Tem tudo a ver, né? A hora que eu penso, hoje o Waze faz isso para nós, né? Mas, por exemplo, poxa, eu me deparo numa rua que está tudo parado. E eu tenho um compromisso, eu preciso chegar. E aí eu olho e falo, bom, eu vou por aqui, não, é mais fácil eu pegar aquela avenida. Você para e decide. Se eu não tenho flexibilidade cognitiva, eu fico lá, parado. E olha só como tem a ver com criatividade. É criatividade, não, eu vou por aqui, eu subo ali, eu dou a volta. Então, quem tem boa flexibilidade cognitiva também, né, ajuda aí a ser mais criativo. Uma depende da outra. E aí, por que é importante, né, nós treinarmos funções executivas? Por que é importante nós falarmos isso pensando aí em crianças, né? Vocês estão, a maioria, na escola, as aulas. Por quê? O futuro dessas crianças, nós não sabemos como será, certo? Crianças serão confrontadas com problemas e desafios que nós nem imaginamos. Profissões novas surgirão. Profissões atuais, algumas vão desaparecer. Para as crianças, né, lidarem com esse novo, com essas mudanças constantes, o que elas precisam? Elas precisam de flexibilidade, elas precisam de planejamento, elas precisam encontrar aí novas rotas, saídas, né, para os seus problemas, lidar bem com as mudanças. E por isso que nós precisamos trabalhar as funções executivas e por isso que é tão importante. E elas podem, né, quando treinadas, quando trabalhadas, elas melhoram inclusive a interação na sala de aula. Só que para isso é muito importante nós entendermos aí funções executivas e funções cognitivas, né, justamente para nós sabermos trabalhar. Elas caminham juntas, mas precisamos entender aí as diferenças. E aí a Silvana consegue, aí ela pode falar melhor que eu, nos ajudar aí nesse processo, já que ela é uma expert em cérebro, viu? Abusem aí nas perguntas, porque ela sabe muito. Então, Sil, você me ajuda aí com a... Lógico, não, é uma construção. Aqui nós todos estamos construindo conhecimento. Realmente eu sou uma apaixonada, mas tenho muito para aprender. Então, eu achei muito interessante a colocação da Patrícia,
quando ela diz que nós precisamos entender, porque até eu me confundia, e até muitos autores, né, Patrícia? Quando escrevem, deixam confuso, né? Em muitos artigos que a gente lê e tudo mais. Então, nada melhor do que a gente entender a etimologia da palavra para entender o que significa isso, né? Mas eu gostaria de dizer assim, os educadores que estão aqui conosco, em especial, a importância da nossa área de entendermos e nos familiarizarmos com o palco da aprendizagem, né? A central de comando do nosso intelecto, que é esse cérebro, que é um órgão como qualquer outro. Não é, Patrícia? É um órgão como qualquer outro. Sim. Porém, conectado com todo o resto. Muito gostoso, apaixonante falar disso. E eu vou pegar o gancho da Patrícia e vou tentar elaborar junto com vocês. Vocês podem mandar as dúvidas, qualquer coisinha. Patrícia também, vamos junto nessa. Sim. Então, a etimologia da palavra cognição. Cognito, né? Ela vem da ação de conhecer. É uma palavra que vem do latim, tá? Então, cognição é a ação de conhecer. Também vem de cognoscere. Muito bem, conhecimento. Olha que interessante. Quando a gente fala da etimologia da palavra executivo, porque a gente está aparelhando funções cognitivas com funções executivas. Quando a gente pensa em executivo, a origem da palavra, ela vem da origem exeque. Exeque é uma realização, cumprimento de algo. Então, veja, de um lado, com a cognição eu conheço, do outro lado, eu executo. Uma se interliga com a outra, mas a gente vai elaborar agora e a gente vai entender melhor. Patrícia deu ótimos exemplos dessa criança que precisa ter controle inibitório, dessa criança que precisa ter uma memória operacional. Então, quando a gente fala de funções, nós estamos falando de funções cognitivas que são, deixa eu mostrar para vocês. A gente tem o nosso cérebro, tá? E o nosso cérebro, ele é uma estrutura funcional, ele é um sistema funcional graças às células específicas que são os neurônios. Por que específica, Silvana? Porque os neurônios, eles contêm sinais elétricos. É muito legal, né, Patrícia? Como tudo isso funciona e chega. Sim. Muito bem. Aí esses neurônios que formam toda essa estrutura, eles vão conversar. Quem é que conversa com quem? Muito bem. O que eu estou chamando de cérebro é o córtex, a casca, a última camadinha. Esse córtex, ele tem as tais funções cognitivas, que são sítios, que são áreas especializadas. Quais são elas? Área especializada pela visão, que está no córtex occipital. Área especializada pela linguagem, que está no córtex parietal. Áreas, temporal, na verdade, a linguagem, temporoparietal. Área somatossenestésica do movimento. Áreas da reflexão no córtex pré-frontal. Então, são sítios especializados que não funcionam sozinhos, né, Patrícia? Sim, Patrícia falou estão de todos rotas. interligados, né? Todos interligados, todos interconectados. O nosso cérebro, esse nosso órgão, é maravilhoso. Então, ele tem uma orquestra, instrumentos como cognição, linguagem, memória, controle inibitório, como a Patrícia disse, e várias outras, flexibilidade cognitiva e funções cognitivas e executivas que fazem o indivíduo se tornar funcional. Muito bem. Agora, vários autores explicam como tudo isso acontece. Pessoas maravilhosas e queridas, olha só, nós temos um ambiente. Então, nós temos um ambiente que influencia, que dá o start para tudo isso acontecer. Por quê? Como que a gente percebe tudo isso, colega? Órgãos do sentido. Então, vem a informação do ambiente, é por aí. Ambiente, que ambiente é esse, Patrícia? Externo e interno, né, Patrícia? Sim. Externo e interno. Então, a gente recebe informações
de luz, a gente recebe informações de temperatura. Então, essas informações vão entrando pelos nossos órgãos do sentido e os nossos neurônios vão detectando, vão recebendo. Então, a primeira coisa é a percepção, é a entrada, a recepção, né? Isso é uma parte do cérebro. Aí, esse cérebro tem que entender isso, tem que associar as ideias. Sim. Aí é a outra parte que está designada a associação de ideias e interpretação. Muito bem. Aí a gente tem um hipocampo, que é o nosso arquivo da memória. Arquivo da memória. E ele vai resgatar quando for preciso, né? Mas como é que ele resgata? A informação entra e passa por uma região chamada tálamo, lá dentro do nosso cérebro. Esse tálamo, ele parece, Patrícia, um regador de jardim. Ele vai jogando informação para todo o cérebro. Olha que legal. De noite, quando a gente dorme, essas informações se acomodam. Olha só, professores, como é importante a gente saber se o nosso aluno está tendo um bom sono, né, Patrícia? Sim, Tudo sim. é uma integração. Sim. Então, qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Então, eu vou explicar para vocês que a diferença está aí. Funções cognitivas é conhecer. E funções executivas são as áreas do nosso cérebro que estão no sentido de proceder, de ação. Então, nós, seres humanos, temos essa região pré-frontal que dá o diferencial da nossa capacidade de prever as nossas ações, né, Patrícia? Metacognição. Cognição é os nossos aprendizados, metacognição é nosso pensar sobre o pensar. Para isso, a gente precisa de um bom executivo para organizar todas as funções cognitivas e transformar isso em ação. Será que ficou claro, pessoal, a diferença entre funções cognitivas e funções executivas? Muito bem. Lembrei uma coisa, Patrícia, que a gente trabalha. Tem as funções frias e as funções quentes. Tá. Alguns autores falam sobre isso, né, Patrícia? Então, funções frias são essas habilidades cognitivas, a capacidade desse aluno a fazer cálculo, de organizar todo o aparato cerebral para, por exemplo, trazer os ícones da leitura em palavras e texto. Mas também tem as funções quentes, né, Patrícia? A gente trabalhou bastante com isso, né? Que é a nossa capacidade de regular as nossas emoções. Aí, Patrícia, entra num assunto que a gente veio falar hoje. Olha que coisa assim, incrível. Uma das vias de acesso que regula nossas emoções, aliás, a única natural, né, Patrícia, é qual? Sim. A respiração. Isso, Patrícia. E aí, se essa respiração está sendo feita de forma inadequada, e às vezes é imperceptível, eu não estou falando de patologias graves. Eu estou falando do quê, Patrícia? Da gente respirar por onde? Então, uma das coisas é respirar pela boca. E vou falar o porquê. As nossas funções executivas, elas ficam totalmente prejudicadas se nós estivermos estressados, ansiosos e privados de sono, como a Silvana comentou. E aí, tem crianças que respiram pela boca. O ar que entra pela boca, ele é mais superficial, até porque a respiração é mais curta. E isso acaba levando menos oxigênio para o cérebro. O que acontece? Todos os músculos do nosso corpo, né, Sil, eles precisam de oxigênio. Mas o cérebro é o, assim, vamos dizer assim, o maior beneficiado, né, até porque nós dependemos dele para tudo que nós fazemos. No caso, quando se fala de oxigenação, e por isso que nós colocamos funções executivas e oxigenação cerebral. Porque a oxigenação do nosso cérebro, ela está estreitamente ali relacionada com o ritmo da nossa respiração, né? A respiração pela boca não vai fazer esse processo adequadamente, né? Deixando ali o indivíduo que respira pela boca, ele vai estar sempre em alerta, ele vai estar sempre ansioso. E o cérebro não, ele precisa de uma oxigenação abundante para funcionar na sua plenitude.
Mas, Isso. poxa, o que que é esse respirador aí? Como assim respirar pela boca? Apesar de pouco falado, né, algumas crianças, elas respiram pela boca. E isso impacta em todo o processo de desenvolvimento dessa criança. Desde no desenvolvimento corporal, essa criança pode ter dificuldades de aprendizagem e problemas nas funções executivas. E se eu perguntar aqui para vocês, poxa, alguém já ouviu falar na síndrome do respirador bucal? Tenho certeza que muitos falarão não, nunca ouvi. Mas se eu perguntar para vocês, alguém já ouviu falar em crianças com TDAH? Tenho certeza que muitos já ouviram, né? Mesmo que não saiba a fundo sobre o assunto, mas o básico, né? Como identificar ou como levantar ali aquela suspeita, muita gente já sabe. Pois é. E aí que eu falo para vocês. Existem pesquisas, inclusive se vocês quiserem, tem uma do Hospital Sabará, que traz que 30% das crianças em idade escolar são respiradores bucais. E essas crianças, elas têm assim um comportamento, né, características comportamentais muito parecidas com as crianças com TDAH. E crianças com TDAH, elas têm o quê? Elas têm muitas vezes problemas nas funções executivas. Então serão crianças com falta de atenção, falta de concentração, às vezes são impulsivas e serão ali confundidas com TDAH. Só que o tratamento é totalmente diferente. Por isso que é importante, né, saber, entender aí o assunto, até mesmo quando se trata de funções executivas. Olha a diferença, gente. 30% das crianças em fase escolar são respiradores bucais. Se a gente for pensar em TDAH, a média é de 4 a 5% da população. Então, assim, é uma diferença grande. Mas hoje nós não vamos... grande, né, Sil? Mas hoje nós não vamos falar sobre o respirador bucal. Quem se interessar pelo assunto, depois tem na minha página. No final, tanto eu como a Silvana, nós vamos deixar aqui as nossas páginas. Na minha página tem reportagem, tem artigos, inclusive um artigo que eu fiz para o próprio CIESP, tem entrevista, tudo sobre o tema. Vale a pena. Quem lida, né, com escolas, quem é professor, quem atua na educação, é super importante você saber identificar. Até porque o comportamento pode ser aí confundido com essas crianças com TDAH. E aí, Sil, uma coisa também que eu acho importante nós falarmos, no caso das funções executivas, né, que algumas crianças, elas, inclusive nós precisamos ajudá-las, né, claro, principalmente quando se pensa em planejamento, em estratégia, nessa criatividade de você achar o melhor caminho, porque nós temos a questão da maturação cerebral também, né? Eu acho que é importante trazer isso. Isso, exatamente. Então, aí nossa, é um assunto encantador e a gente tem que resumir em 1 hora. Sim. Então, muito bem. Então, a gente trouxe um sistema funcional que é nosso cérebro, muito bacana. E isso tem tudo a ver com neurodesenvolvimento, né? Tem tudo a ver com plasticidade cerebral, uma coisa vai puxando a outra, mas são assuntos específicos que depois a gente pode trazer esse conhecimento também, em parceria. E as estratégias para que se desenvolvam as funções executivas, elas devem acontecer desde muito cedo, porém respeitando as fases do desenvolvimento e as janelas de oportunidade, né? Colega, o que seria isso, esse neurodesenvolvimento? Aí eu entro no nosso querido e tão conhecido Jean Piaget, que hoje ele está implícito, inserido em todas as questões da neurociência. Então, hoje a neurociência, ela também parte das fases de desenvolvimento estudada por Jean Piaget para nos chamar a atenção que por mais que o mundo evolua, existe uma maturação cerebral que precisa ser respeitada. Né? Basicamente, a nossa estrutura ela é muito semelhante, mas ela vai variar no desenvolvimento de acordo com as possibilidades que essa criança vai ter desde o feto, porque bem cedo esse feto já percebe o som,
que a mãe emite. Um dos primeiros canais perceptivos a se formar é o da audição. Então, a gente tem como estimular essa criança desde o feto até o desabrochar do nascimento, que todas as fases e as janelas de oportunidade trazem, e é muito importante que o professor saiba disso, porque hoje, quando ele se escreve um plano pedagógico ele vinha sendo feito com um olhar pedagógico. Hoje, a neuropedagogia, a neuropsicopedagogia traz esse conhecimento de uma estrutura que não pode ser desvinculado dos conhecimentos de neurodesenvolvimento e da influência das emoções no processo de ensino-aprendizagem. Então, Patrícia, quando você trouxe sobre o respirador bucal, nós decidimos dar essa pincelada porque eu e você, nós estudamos juntos. Esse respirador bucal muda a cadência da respiração. Quando a gente fala de cadência, tem um outro estudo que fala que isso chama uma forma de respirar coerente. É um estudo maravilhoso. Quem é que mostra essa forma de respirar coerente? É uma ferramenta, Patrícia, que agora eu vou trazer para depois você trazer as suas ideias. É uma ferramenta que eu, Silvana, uso para estimulação de foco e de atenção. Mas essa ferramenta, o cerne dessa ferramenta é para avaliar essa cadência dessa respiração, né? Essa cadência. Então, essa ferramenta é um biofeedback, ou seja, é um feedback, é uma resposta da minha parte biológica. Olha que legal para o professor, para o pedagogo e para o psicopedagogo saber o que está acontecendo, porque se as crianças não está numa cadência, é como essa orquestra que não está em harmonia e atrapalha as funções executivas. Lembrando, o que é funções executivas? É a minha capacidade de organizar toda a minha arquitetura cerebral e desenvolver isso em comportamento assertivo, né? Comportamento esperado, de uma resposta em leitura, de uma resposta de uma linguagem assertiva e adequada, de um raciocínio lógico. Então, eu estou falando agora de uma estratégia que eu uso, que chama o biofeedback cardio emotion, que é o que eu uso, existem vários, é uma resposta cardíaca, que a gente coloca um sensor no dedinho da criança e ele vai fazer joguinhos interativos. Enquanto ele está jogando, além de ele estar estimulando foco e atenção, ele está respirando nessa cadência certa, corrigindo essa respiração inadequada. Olha que legal, porque se está faltando oxigenação, né, Patrícia? Está faltando foco, está faltando atenção. Aprendizado não acomoda, né? Então, eu uso essa via de acesso natural para desenvolver o foco e mostrar um psicoeducativo. Isso está na nossa área. Professores, educadores, cognição é a nossa área. Mas nós precisamos nos atentar para essa neurociência, para o estudo desse cérebro, para entender esse comportamento, né? Então, o biofeedback, depois eu deixo para vocês no final, onde vocês podem pesquisar, é uma ferramenta a mais para vocês treinarem o foco e a atenção desse aluno. E tem também estudos, né, Sil? Tem bastante estudos que mostram a efetividade da ferramenta. Foi tão legal que ele foi descoberto pelo sofrimento fetal. Ele foi descoberto, esse índice de variabilidade, pelo sofrimento fetal. E essa ferramenta a qual eu conheço, e eu sou especialista, ela foi desenvolvida na USP, no Centro de Inovação e Tecnologia. Então, é a tecnologia, eu digo que é uma tecnologia humanizada. É o diálogo entre o cérebro e o coração, entre a emoção e a razão. Para TDAH, bingo, maravilhoso. E o que você tem de novidade, Patrícia? Não, é que teve uma pergunta aqui, aliás, de duas pessoas. Como eu falei, hoje a gente não vai entrar muito aí em respirador bucal, mas elas perguntaram, e se operar adenoide não resolve? Então, resolve a obstrução. Mas dependendo da intensidade e do tempo que essa criança está respirando pela boca,
não vai funcionar. Ela terá que fazer um tratamento, um acompanhamento com uma fonoaudióloga, para ela voltar a respirar pelo nariz. Muitas vezes, inclusive, por ela não usar essas vias aéreas, fica meio atrofiado e por mais que ela faça cirurgia de adenoide, de amígdalas, ela tem dificuldade para respirar pelo nariz, tá? Então, as duas pessoas que fizeram a pergunta, não, nem sempre resolve. Se for um curto, né, a criança ali detectou rapidinho e ela fez essa cirurgia, sim, dependendo do tempo, não resolve. É necessário mesmo fazer aí um acompanhamento e um tratamento. Mas quem tiver interessado depois é só me contatar que eu passo, porque esse é um assunto aí para uma live. Tem muita coisa, são muitas interferências, tá? Não dá pra gente... É bem específico. E aí, se eu acho que nós poderíamos deixar, além, né? Você falou aí da maturação cerebral, que essa questão influencia, né? Quando nós vemos que aquela questão da impulsividade no adolescente, é justamente porque ele não tem ainda a maturação cerebral que vai concluir. Aí hoje tem estudos que com 22 anos, é isso? Se o 22 a 25... Olha, é uma janela, né? É uma janela. Fica depende, entre 25 né? e 28 anos. Até 28 anos. Do córtex pré-frontal, né? Do córtex pré-frontal, a maturação cerebral, exatamente. Lembrando que a maturação, que o cérebro, ele desenvolve de trás para frente. De trás para frente. Então, quando eu falei do hospital, eu tenho um cérebro, tem uma teoria de MacLean, que fala do cérebro trino, que é muito importante, que vem agregar valor a tudo isso que nós estamos falando, gente, que apesar de nós contarmos com o nosso aparato da lógica, né, o hominídeo tem esse aparato da lógica e da razão, da capacidade de prever os seus atos, a gente está acoplado a um cérebro triuno, que é o cérebro reptiliano, o cérebro límbico das emoções, esse reptiliano da reatividade, né, da sobrevivência. O límbico já tem um aparato de emoções e o córtex pré-frontal. Então, durante o meu neurodesenvolvimento, eu tenho esse cérebro primitivo começando, é muito linda a aula de neurodesenvolvimento, a gente pode trazer depois. Aí tem a formação do límbico até chegar no córtex pré-frontal. Que é a última a ser desenvolvida e é justamente onde estão as funções executivas. Mas a gente precisa entender... então a criança não está com isso formado, não tem funções executivas? Não. A gente precisa entender que é isso que a Patrícia estava falando. A gente precisa ofertar. Lembra que eu falei que o ambiente é preditor? Então, o ambiente é um novo estudo que está tendo que chama epigenética. A neurociência descobriu que o ambiente, ele também ele tem a capacidade de mudar o nosso gene, a nossa expressão genética. Então, aquela conversa, né, Patrícia? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu morri assim. Síndrome de Gabriela? Foi por água abaixo, Patrícia, foi por água abaixo. A neuroplasticidade, a capacidade de o cérebro se moldar é do início ao final da vida. Por isso a minha paixão de estudo é tanto da pedagogia quanto da andragogia, gente. A nossa área. O cérebro continua. E, Patrícia, o que a gente tem para falar para eles também é que o desenvolvimento do potencial máximo, né, das funções executivas, ele é um processo, né, Patrícia? Que começa da infância, não é porque ele se consolida aos 28 que eu não vou investir nessa criança pequena. Sim. E nós também, não é porque passamos da idade, já está pronto, não tem mais o que fazer. Sim, sempre tem, graças à plasticidade cerebral, que nós estamos sempre nos readaptando, né? Isso mesmo. Então, assim, esse cérebro está em constante mutação, nós temos que investir nas nossas crianças, lembrando que as primeiras áreas a se formar são as áreas perceptivas. Então, estimular o tato, o olfato, a audição, o enrolar, o girar, o pular, o andar. Isso é primordial. Criança o tempo inteiro sentada e quieta é privação do ambiente para essa criança desenvolver. Tá? Não tenham pressa dessa criança fazer uma interpretação de texto o mais rápido possível ou ser fluente na leitura o mais rápido possível, porque essa maturação cerebral tem o seu tempo.
Então, se vocês forem estudar isso, a gente pode trazer, né, Patrícia, num outro momento, sim. a gente traz as janelas de oportunidade, mas o que vem primeiro é o sensório motor, né? Aí cai em Piaget, nas provas operatórias, é o sensório motor que vocês têm que investir, para depois partir para o operatório, vamos mexer com o concreto, vamos conhecer, vamos dar nome, e vamos para a pirâmide de aprendizagem. Eu tenho que usar todas as minhas habilidades, né, Patrícia? Quanto audição, mais, melhor. A visão. E ainda tem o quê? Cada indivíduo tem a sua modalidade de aprendizagem. Então, tudo isso é muito rico e cabe ao pedagogo entender esse aparato neural para compreender como melhor estimular o grupo enquanto sala de aula e individual enquanto setting terapêutico, né, Patrícia? Sim, sim. E aí a gente poderia até deixar umas dicas, né, para trabalhar em sala de aula, para trabalhar no grupo, agora aula online, né, Sil? Por exemplo, as crianças. Vamos pensar em controle inibitório. Né? As crianças, poxa, como é que nós vamos trabalhar ali com eles controle inibitório? Quando essas crianças estão lá na sala de aula, não vamos, agora é tudo muito diferente, né? Essas aulas online, mas vamos pensar na sala de aula. Elas estão lá, elas estão se mexendo, elas não conseguem parar quieta e mexe com um e mexe com o outro. A hora que a gente faz uma brincadeira e fala, pessoal, vamos brincar de estátua. Estátua. Todo mundo consegue, não é? Elas têm um objetivo, todo mundo fica lá, loucas para se mexer, mas elas ficam lá. E essa é uma forma de trabalhar o controle inibitório com as crianças. Podemos trabalhar isso online? Sim. Todo mundo abre a câmera, estátua, e ninguém pode se mexer. Dá para brincar dessa maneira. Estou contando, hoje a atividade é a contação de histórias. E aí sempre tem aquela criança que interrompe, aquela criança que, né, manda lá no chat, porque hoje eles usam, eu tenho filhos, eu sei que aquele chat lá quase sai fumaça do chat durante a aula. Então, usa um card, sabe, de um emoji, aquele macaquinho que põe a mão na boca, alguma coisa. Tem alguém conversando? O professor levanta o card, continua contando a história, faz um pré-combinado com a turma, continua lendo e card. Nós ajudamos essa criança a desenvolver o controle inibitório. Outra atividade são os jogos, né? Os jogos eu acredito que são coringa, né, Silvana? Ele acaba trabalhando tanto controle inibitório como memória operacional, a flexibilidade cognitiva, acho que trabalha tudo, até porque num jogo... Os jogos de tabuleiro quanto os jogos online, né? Todos os jogos, porque nos jogos tenho que esperar a minha vez. E aí? Controle inibitório. Isso. Se é algum jogo que tem regras para bater... Jogo de regras, exatamente. Ensinando que a gente tem que respeitar o outro, esperar a sua vez de falar. Tudo isso são habilidades socioemocionais que vão facilitar o comportamento que eu chamei de assertivo, porque às vezes a gente acha que a criança é mal criada, inadequada, e ela não tem bem desenvolvidas as funções executivas, que envolvem as funções quentes e as funções frias. E também, Patrícia, assim, online, né, tem um jogo que eu faço tanto com as crianças quanto os adultos, que eu adoro, porque eu me divirto muito junto. Então, funções executivas, lembra que eu falei? Associar, integrar. Então, eu tenho placas, que pena que eu não trouxe aqui para vocês, eu tenho placas, e essas placas têm figuras geométricas. Então, eu começo com menos e vou aumentando a dificuldade. Então, vamos supor que eu ponho um triângulo vermelho e um quadrado verde. Só que nesse meio eu misturo até outras cores. Eu vou explicar para vocês. Então, o meu trato com nós quando eu levanto a placa do triângulo vermelho, eu bato 3 palmas. Eu dou a dica, 3. Quando eu levanto a placa do quadrado verde, eu bato 4 palmas. Então, vamos lá. Só que eu tenho um triângulo de outra cor, um quadrado de outra cor. 5. Círculo, 5. Mas aí você aumenta digamos assim, um distrator. Então, a gente começa com 2, passa para 3 e vai aumentando. E é muito legal, porque você levanta o triângulo vermelho, então vamos lá, tri é o quê? 1, 2, 3.
quadrado, 1, 2, 3, 4, círculo, 5. Não, excelente. Para aula online é excelente. Mas quando você muda de cor, a criança tem que associar que não é qualquer quadrado, é o quadrado verde, que não é qualquer triângulo, é o triângulo vermelho. Isso requer memória, controle de impulso. Esse simples joguinho trabalha todas as funções cognitivas. E você organizar o teu pensamento com a tua ação é muito complexo. Sim. Muito complexo e é muito legal, porque até a gente, né, Patrícia, a gente já brincou junto. Sim, lembra? Mas a gente fica, opa! Exatamente. Então, gente, é uma dica muito legal para vocês. Então, os jogos são riquíssimos e ajudam muito para vocês trabalharem aí as funções executivas, começando pelas regras, né? Eu estou nas regras, eu já estou trabalhando ali a memória de trabalho, né, a operacional, e assim vai. Tá? E jogo de sorte e azar, Patrícia. Também. Jogo de sorte e azar que você não conta com o teu racional, que você tem que contar com o inesperado. É muito difícil para a criança e principalmente para o adolescente aceitar a perda, lidar com perdas. Isso chama, em relação ao controle inibitório, ter uma tolerância à frustração. É muito importante trabalhar isso e trabalhar com carinho essa frustração. E o lúdico deixa a gente baixar a guarda, tanto nós quanto as crianças, né? Baixar a guarda e trabalhar esse controle à frustração, que é tão difícil para a criança, né? Nós atingimos o nosso objetivo sem que a criança perceba, né? Porque a partir do momento que eu tenho aí uma sala de aula com as funções executivas ali todas trabalhadas, eu, professor, também vou ter aí um ambiente mais harmônico. Com certeza. O respeito ao outro, de esperar a minha vez para falar, tudo isso é aprendido. A criança não nasce sabendo, e cabe a nós, educadores, professores, né, sermos a fonte de acesso, sermos o mediador, né? Não o responsável total, porque essa criança tem ambientes em que ela pertence, né? Mas os mediadores, com certeza, para, como diz Kevin Forsten, para uma modificabilidade cognitiva, né? Exatamente. Muito bom isso. Então, é isso. Sil, você quer deixar a sua página? Você tem mais alguma coisa que você quer tratar? Se não, deixa aí a sua página. Eu acho assim, que a gente está conversando de algo que a gente adora porque a gente faz isso. Então, eu trabalho com estimulação cognitiva e reabilitação cognitiva. Eu explico qual é a diferença de um e de outro. Eu aprendi que o pedagogo, ele pode permear por uma seara que não é só o início da alfabetização, quando se fala de cognição, quando se fala de memória, de foco, de atenção, a gente está falando de todas as fases da vida. Então, hoje eu sou uma apaixonada tanto pela pedagogia quanto pela andragogia. Então, eu tenho uma clínica escola, né, que eu vou deixar o endereço aí, que é a Intellect Clínica Escola, onde eu faço a parte clínica de estimulação e reabilitação cognitiva, uma área encantadora para os pedagogos. Eles podem sim se permitir se estudarem neurociências, se entenderem. Já está o endereço ali, ó, Intelectus. É ótimo, porque é www. Já coloca. Ótimo, Marco maravilha. Colocou. É o meu sócio, Marco Pog, e colocou. Criador daquela ferramenta do Cardiomotion. E também tem a página para quem se interessou pela ferramenta e quer utilizar isso em setting terapêutico. É uma ferramenta, um biofeedback, né, uma tecnologia super inovadora. E os estudos assim estão bombando, neurofeedback, biofeedback. E vale a pena também conhecer, viu? Já conheci, é ótimo. A Patrícia é parceiraça já conheci, já o respirador bucal, Então tem a página específica do Cardiomotion e depois eu vou deixar de presente para vocês lá. Onde que a gente deixa, Patrícia? Você depois pode deixar na sua página, ou se você tiver alguma coisa, a gente manda lá para o CIESP também. Pronto, porque aí eles podem também requisitar meu contato e eu posso mandar um e-book. Sim, aí, ó. Quem quiser um e-book, deixa um recadinho lá nessa live mesmo, que vai ficar salva no CIESP. A gente pega lá e a Silvana envia para vocês.
Tem muitos jogos de raciocínio, quem quiser dica, muito trabalho de reabilitação e Ótimo, de Alô. estimulação cognitiva para a gente trabalhar junto aí, tanto em sala de aula Obrigada. como pessoalmente. A Patrícia já Ótimo, conhece, a Sil. gente já conhece nosso Obrigada. trabalho, né, Patrícia? Obrigada. Gente, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, nos acompanharem aí durante esses, né, 50 minutos. Nós estamos finalizando. A minha página é Patrícia Marques, psicopedagoga. Quem quiser saber mais aí do respirador bucal, é só entrar lá. Se não achar, manda uma mensagem que eu envio para vocês. E o e-book é só deixar ou na minha página, ou na página da Silvana, ou no CIESP, a gente encontra vocês. E a gente manda aí o e-book. Patrícia, eu acho legal também, quem quiser conversar com a gente, eu e a Patrícia, nós fizemos uma parceria sucesso com educação especial. Então, a gente tem muita experiência para falar nessa área, principalmente síndrome de Down, com estimulação cognitiva. Gente, muita coisa legal para vocês conhecerem lá no nosso espaço. Ela na página dela, eu na minha, e a gente integra saberes, né, Patrícia? Sim, gente, muito obrigada. Obrigada, CIESP, né, por essa oportunidade. Gratidão, CIESP. E obrigada a todos por estarem conosco. Até mais, espero, né, que nós assim, tenhamos ajudado vocês, esclarecendo dúvidas. E se ficou alguma que não foi esclarecida, é só mandar pra gente. Até mais. Sil, obrigada. Um grande beijo. Obrigada, Patrícia. Mais uma vez foi um grande prazer. Tchau, gente. Até. Tchau. Até.